Você é dono ou trabalha em uma estamparia de silkscreen e sofre na hora de editar as artes de seus clientes? Você nunca trabalhou com Photoshop, se limitando a vetorizar algumas imagens no Corel? Ao abrir o Photoshop você fica sem saber o que fazer, perdido naquela infinidade de ferramentas? Ao olhar para uma imagem, você não sabe qual método de separação de cores usar? Ou pior de tudo, você já teve que recusar pedidos apenas por não saber como lidar com a arte do cliente? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Como você já sabe, a serigrafia é a mais abrangente forma de se estampar materiais. Com a boa e velha serigrafia você consegue estampar camisetas, papel, adesivos, convites, caixas, canecas, embalagens, patches, moletons e muitas outras coisas. Essa técnica de impressão já existe há muito tempo e tem se desenvolvido bastante. Hoje em dia é possível reproduzir qualquer imagem em serigrafia com uma fidelidade incrível em relação à arte original. Isso é possível graças ao grande avanço da tecnologia. Os programas de edição de imagens estão cada vez mais completos, possibilitando que nós, serígrafos, temos uma grande variedade de possibilidades em nossas empresas. Se você já está no mercado há algum tempo, provavelmente já sabe que somente os profissionais mais preparados prosperam nesse ramo. Afinal de contas, fazer o básico em serigrafia qualquer um faz. Porém, quem domina as diversas técnicas da nossa área é quem realmente fica com a maior fatia do bolo. E quando eu falo de quem domina as diversas técnicas, eu não estou falando de nada mirabolante ou mágico. Para mim, ser um profissional preparado em serigrafia é simplesmente conseguir estampar o que o seu cliente pede. Simples, não? Eu gosto de separar a serigrafia em 3 grandes etapas. A primeira é o tratamento e a finalização da arte a ser estampada. A segunda é a preparação dos equipamentos e insumos para impressão, como revelar as telas, limpar os berços e etc. E a terceira etapa é a estampagem em si. Essas grandes etapas dependem uma da outra. Como você pode imaginar, se a primeira etapa, que é a preparação da arte no computador, tiver um resultado ruim, com certeza a estampa final também vai ficar ruim. É por essas e outras que eu considero a primeira etapa a mais importante de todas. Afinal de contas, sem ela, o restante do trabalho não pode ser feito. Dessa forma, você consegue perceber que dominar os programas de edição de imagens é essencial para o sucesso da sua estamparia. Em particular o Photoshop, que é simplesmente a mais poderosa ferramenta de edição de imagens do mundo. E eu preciso repetir, dominar o Photoshop é essencial para o sucesso da sua estamparia. Acontece que muitos empreendedores dessa área entram com a cara e com a coragem, mas acabam ficando perdidos. Atualmente, a informação disponível na internet é muito confusa. Além de existirem poucos tutoriais e aulas sobre Photoshop para serigrafia, muitas vezes um autor contradiz o outro. Aí ver aquelas informações mal organizadas e contraditórias acaba frustrando o iniciante. É nesse momento que muitos empreendedores acabam se limitando a fazer apenas trabalhos simples, trabalhando apenas com imagens chapadas e vetores no CorelDRAW, por exemplo. E o Photoshop, uma das mais poderosas ferramentas de uma estamparia, acaba ficando de lado. Dessa forma, quando o cliente aparece com a imagem mais colorida, com sublinhamentos, cores mescladas, a única saída é recusar o pedido, ou pior de tudo, recomendar ao concorrente. Se você está justamente nessa situação, eu peço que você mantenha o foco nesse vídeo. Desligue qualquer coisa que possa te distrair, Facebook, Twitter, celular, etc. Porque eu sei que você quer ter um negócio de sucesso. Eu sei que você quer tornar a sua estamparia uma empresa capaz de atender a maior quantidade possível de clientes. Uma empresa que vive com uma boa fatia do bolo. E esse bolo, resumidamente, é o mercado. Eu sei muito bem o que você está passando. Eu sei como é horrível a sensação de receber um cliente, ele me apresentar o desenho que quer estampar e eu ter que falar que não faço aquele tipo de trabalho. E você sabe que essa não é a verdade. A frase verdadeira não é eu não faço esse tipo de trabalho. A frase verdadeira é eu não consigo fazer esse tipo de trabalho. É muito frustrante. Felizmente, após muito estudo e trabalho, hoje eu não sofro mais com isso. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rafael Juan e sou dono de um e-commerce de camisetas, a loja Highway. É uma marca focada em camisetas de bandas, séries e literatura. A Highway surgiu em 2012 e de lá pra cá já atendi milhares de clientes. Inclusive eu faço uma coleção de depoimentos de pessoas satisfeitas com meus produtos. Mais recentemente, em abril de 2015, eu comecei um projeto chamado Puxando o Rodo. O Puxando o Rodo é um projeto de educação. Nele eu compartilho vídeos para ajudar os iniciantes em serigrafia. E nesse curto período de tempo, também já colecionei mais de uma centena de mensagens de agradecimento, seja por e-mail, comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. São comentários de pessoas que estavam perdidas em alguns pontos da serigrafia e de alguma forma encontraram ajuda com os meus vídeos. Hoje em dia eu consigo editar qualquer tipo de imagem para serigrafia. Em questão de minutos eu faço separação de cores de uma imagem e usando a técnica que eu quiser. Dentre as possibilidades que meu conhecimento me permite, eu posso desenvolver uma estampa chapada, ou uma monocromia em branco e cinza, uma monocromia em preto e cinza, uma quadricromia semic,
quadricromia para fundo preto ou até mesmo usando as técnicas de indexados e simulados. Mas nem sempre isso foi assim. Em 2012, eu trabalhava como vendedor em uma livraria de shopping durante o dia e durante a noite eu estudava biologia na faculdade. Eu chegava em casa por volta das 11h30 da noite totalmente exausto, e no começo do mês seguinte, quando eu recebia o contra-cheque, eu me via frustrado. Eu me perguntava, será que esse dinheiro vale tanto esforço? Mas eu tinha que aceitar, afinal eu precisava pagar as minhas contas. Ainda assim, todo dia eu pensava, eu preciso de algo melhor e maior. Assim, depois de algum tempo com esse pensamento na cabeça, eu comecei a pesquisar sobre modelos de negócios que exigiam pouco investimento inicial. Foi nesse ponto que eu conheci a serigrafia e eu fiquei maravilhado. Era algo bem prático de se fazer e o melhor, era barato para começar. Eu peguei cerca de R$ 800, comprei os materiais e comecei a fazer minhas primeiras peças. Eu chegava da faculdade e ficava até as 2, 3 da madrugada esticando o nylon das telas, para deixar tudo pronto para o dia da minha folga seguinte. Quem trabalha em shopping sabe que é uma folga por semana e olhe lá. Só que aí chegava o dia da folga, as telas estavam prontas, mas eu ainda não tinha arte para gerar o fotolito. Eu não tinha porque eu simplesmente não sabia fazer. Dessa forma eu procurava no Google, configurando ele para ele só me mostrar imagens em preto e branco. E essas foram minhas primeiras artes, porque eram as únicas que eu conseguia fazer sem dominar o Photoshop. E foi assim que eu comecei a vender minhas primeiras camisetas. Com o passar do tempo e depois de ler muitos tutoriais na internet, eu aprendi a tratar imagens chapadas, de uma cor, e deixar no ponto de revelar as telas. Mas aí, alguns amigos próximos chegavam e perguntavam, Rafael, eu sei que você está vendendo umas camisetas agora, faz uma dessa aqui pra mim. Aí eu olhava a imagem e falava que não trabalhava com aquele tipo de arte, só com imagens chapadas. E como você pode imaginar, eu ficava muito frustrado com aquilo. Eu ficava imaginando o que aquela pessoa devia estar pensando do meu profissionalismo. E esse pensamento começava a me deixar mais para baixo ainda. Eu pensava, como eu posso ser um profissional se eu não consigo atender os meus clientes? Nessa altura dos negócios, eu comecei a investir pesado em conhecimento. Comprei e-books, comprei DVDs e comprei até cursos online de outros profissionais. E ficava durante as madrugadas estudando todo santo dia. Foi um investimento alto. Calculando por cima, eu acredito que eu investi cerca de R$ 2.500 nesses materiais informativos. Sem contar as inúmeras horas que eu fiquei quebrando a cabeça, tentando entender o que algum daqueles materiais falavam. Porque nem todas as pessoas conseguiam passar o conhecimento de uma forma clara. Fiz um investimento alto nesses materiais. Numa época eu ganhava um salário muito pequeno e as minhas camisetas ainda não vendiam bem. Mas apesar de tudo, deu certo e hoje eu consigo atender uma parcela bem maior do mercado de camisetas. Agora, depois de ouvir tudo que eu te falei, você percebe a conclusão simples que se você aprender a manusear o Photoshop da forma correta, você terá uma fatia bem maior do mercado. Ou seja, mais clientes e vendas para o seu negócio. É bem provável que você esteja andando com o freio de mão puxado. Se você está trabalhando apenas com imagens básicas, você está deixando muito dinheiro na mesa. Com essa analogia, eu quero dizer que você pode expandir e muito o seu negócio. Tudo que você precisa fazer é aprender a mexer em um programa de computador. Simples assim. Agora, talvez, nesse exato momento, pode não ser tão simples assim para você, mas a culpa não é sua. Isso mesmo, você pode mudar esse quadro porque a culpa não é sua. Muitas das aulas de edição de imagens espalhadas pela internet, principalmente as voltadas para a serigrafia, estão incompletas. Na internet, falta um sólido conhecimento de edição de imagens e separação de cores para que você possa ter êxito. Você até agora aprendeu apenas um pedaço do processo. Alguns dos cursos disponíveis abordam apenas a separação de cores, da quadricromia CMYK. É uma técnica de separação bem simples que, entretanto, está ficando em desuso, agora que o conhecimento de indexados e simulados está mais estabelecido. Já outros cursos se focam apenas nas técnicas de indexados e simulados, o que pode ser avançado demais para quem não tem uma familiaridade prévia com Photoshop. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum material que ensine as pessoas de forma clara como operar imagens para serigrafia, desde o nível 0, que é o nível de iniciante, até o nível avançado. E olha que eu procurei bastante. Mas isso não precisa ser assim para sempre. Imagine se você fosse capaz de fazer a separação de cores de qualquer imagem que aparecer na sua frente. Imagine se ao olhar uma camiseta numa loja, você já soubesse identificar de cara qual foi o método de separação de cores que o arte finalista usou naquela estampa. Imagine o que aconteceria com a sua estamparia se você parasse de recusar pedidos com base em dificuldades no domínio do Photoshop. Você consegue imaginar que os seus lucros, no mínimo, dobrariam. É exatamente isso que vai acontecer se você aprender a dominar o Photoshop na sua estamparia. Não seria bom poder receber um cliente com o peito aberto e poder atendê-lo exatamente da forma que ele precisa? E tem mais. Você consegue se imaginar gerando uma renda extra nos seus ganhos mensais apenas tratando artes para outras pessoas? Sim, isso mesmo. Hoje em dia, existem profissionais que têm blogs ou sites vendendo apenas artes para estampas. E isso é ótimo, porque você não precisa ter estoque nem logística. Basta escolher uma imagem legal, fazer separação de cores e vender, vender e vender.
E essa é apenas uma das formas em que você poderia expandir os seus negócios. E o melhor, aqui no Brasil tem poucas pessoas fazendo isso. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em fazer as edições para as minhas estampas. Eu pegava a imagem na internet e não fazia ideia de como fazer a separação das cores. Daí eu resolvi mudar aquela situação e comecei a estudar os profissionais mais bem-sucedidos da minha área. Comprei cursos brasileiros e assisti muito material norte-americano também. Depois de passar muito tempo estudando, aplicando e testando várias técnicas, eu criei um método para facilitar o meu dia a dia nas artes do meu negócio. E deu muito resultado. Esse é o método que eu uso e estou ensinando pela primeira vez no curso Photoshop para Serigrafia. O treinamento Photoshop para Serigrafia é um curso desenvolvido por mim, Rafael Juan. Ele é feito em 100% em videoaulas, que aborda desde o nível iniciante, nível 0, que não sabe nada de Photoshop, até as questões avançadas da área, como os indexados e os simulados. Como eu já te falei, ao longo dos últimos meses, no projeto Puxando o Rodo, eu recebi centenas de mensagens de várias pessoas que tinham dificuldades em determinados pontos da serigrafia. E como você já pode imaginar, eu recebi muitos e muitos agradecimentos por isso. O feedback mais frequente que eu recebo é referente à minha didática. As pessoas dizem que meus vídeos são claros e bem explicados. E é óbvio que eu mantenho esse mesmo padrão no curso Photoshop para Serigrafia. Eu vou realmente te pegar pela mão e te guiar por todo o caminho dentro da área de edição de imagens para serigrafia. Você pode estar se perguntando, Rafael, e por que você quer passar esse conhecimento todo para as pessoas? Pois é, algumas pessoas não entendem por que eu faço isso. Eu acredito fortemente no poder do empreendedorismo. Eu acredito que se uma pessoa tem a semente do empreendedorismo dentro de si, ela pode mudar a própria vida e a vida de outras pessoas. Só que não adianta ter vontade e não ter conhecimento. É por isso que eu tenho me empenhado tanto em distribuir conteúdo gratuito e conteúdo pago a um preço bem acessível pela internet, para propagar o conhecimento de qualidade. Eu desenvolvi o treinamento Photoshop para Serigrafia pensando justamente em você, que possui dificuldades em manipular as imagens na sua estamparia. O curso te entrega uma série de técnicas e métodos que vão te deixar 100% preparado para o mercado serigráfico. Você se tornará capaz de determinar qual é a melhor técnica para explicar nas suas imagens e como aplicar a técnica. Você será capaz de separar as cores de qualquer imagem que encontrar na internet. Tudo isso sem plugins ou ações, nada disso. Não é mágica, é método. Isso mesmo, você pode estar achando que tudo isso é balela, ou que eu vou apenas te entregar um conjunto de ações ruins do Photoshop. Nada disso. Você terá cerca de 40 videoaulas bem detalhadas, comigo te explicando cada técnica e como usar cada técnica de Photoshop voltada para a serigrafia. Ao fim do curso, eu te garanto que você já saberá editar imagens chapadas, usar a técnica do stencil multicamada, trabalhar a separação de cores em camadas, os conceitos de cromias, os canais padrão, os canais spot, a quadricromia semic, a quadricromia com fundo branco chapado, a quadricromia com fundo reticulado, a angulação das quadricromias. Você também vai aprender pelo menos 3 formas de fazer monocromia, seja de branco e cinza ou de cinza e preto. Você também vai aprender a trabalhar com retículas. Eu vou te explicar os conceitos de solidez e tintas. Além disso, você vai aprender a somar e subtrair canais, te deixando pronto para aprender os indexados e simulados. Ou seja, dentro de poucas semanas, você já terá absorvido o conhecimento de muitos anos de estudo. Em apenas algumas semanas, você já estará pronto para realizar trabalhos super realistas em um nível profissional. E o mais importante, em apenas algumas semanas, você levará a sua empresa para um nível profissional. Eu sei que esse treinamento dá certo, mesmo que você não saiba nada de Photoshop ou de edição de imagens. Eu sei disso porque a aula 0, que é a aula inaugural do curso, vai te apresentar o Photoshop e todas as ferramentas essenciais para você fazer as edições das suas artes para a serigrafia. Com o treinamento Photoshop para serigrafia, não tem como você não aprender, mesmo que você não tenha tempo para implementar o aprendizado. Como eu sei disso porque eu comecei a aprender Photoshop numa época da minha vida eu trabalhava no shopping durante o dia e depois ia para a faculdade à noite. Pois é, quem trabalha e estuda sabe como é puxado. Eu tinha pouco mais do que alguns minutos por dia para praticar, e você não precisa mais do que isso. Eu sei que empreender aqui no Brasil é o mesmo que ficar equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Nós temos que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Pensando nisso, eu distribuí as aulas de forma que você pode ir aplicando esse aprendizado de acordo com sua disponibilidade. Tudo o que eu preciso que você faça é se comprometer. Isso mesmo, eu não quero apenas um monte de alunos. Eu quero que apenas quem estiver realmente comprometido em aprender faça de fato a inscrição nesse curso. Eu preciso saber o quão comprometido você está com o sucesso dos seus negócios. Se você estiver comprometido, mesmo aprendendo só um pouquinho por dia, eu te garanto que você vai aprender. Eu garanto que seus negócios terão um rendimento muito melhor do que o atual. E agora você pode estar se perguntando, ok, Rafael, eu já entendi que o curso é muito bem explicado, em videoaulas, sei que vai me ajudar muito no meu negócio. Quanto eu vou precisar investir para ter acesso a esse conhecimento? Agora vamos lá.
Você vai ficar de queixo caído quando eu te falar sobre quanto você vai precisar investir para potencializar todo o seu conhecimento de edição de imagens. Você se lembra de quanto eu investi para aprimorar meu conhecimento? Além de horas e horas lendo tutoriais em inglês na internet, eu adquiri uma coleção de DVDs que me custou R$119. Depois, adquiri um curso de R$500 e, por fim, outro curso de R$1.000, ambos de profissionais brasileiros. Depois de tudo isso, eu comprei vários pequenos cursos online que me custaram um bom dinheiro. Somando tudo, a conta fecha em quase R$2.500. O conteúdo do curso Photoshop e Serigrafia engloba todo o conhecimento que eu absorvi nos últimos anos, e eu realmente acredito que esse curso vale essa quantia de R$2.500. Eu poderia sim cobrar R$2.500 pelo meu conhecimento, mas eu não vou fazer isso. Fazendo as contas, um preço bastante razoável, bom para mim e para você, seria o valor de R$1.000. R$1.000 por mais de 40 aulas de Photoshop para serigrafia. Basta você pesquisar um pouco mais e você verá que a média de custo do Photoshop custa muito mais do que isso. Mas eu vou fazer uma coisa muito melhor. O preço final do curso Photoshop para Serigrafia será de R$497. Esse é o preço de um curso que vale muito mais do que isso. É uma transformação completa nos seus negócios. Mas, segura um pouco mais aí, eu quero te dar um presente. Eu acredito que se você chegou até aqui, é porque você está mesmo bastante empenhado em investir em você e na sua empresa. E se você me conhece, você sabe o quanto eu admiro a força empreendedora. Dessa forma, eu vou oferecer um valor mega especial para você que já chegou até aqui nesse ponto do vídeo. Você, empreendedor, que quer investir nos seus conhecimentos de Photoshop e edição de imagens para serigrafia, poderá ter acesso às aulas do curso Photoshop e Serigrafia por apenas R$197. Isso mesmo, você não ouviu errado, por apenas R$197. Mas esse é um preço de lançamento. Você terá acesso a todo o material do curso e fará parte da nossa comunidade fechada do Facebook, onde todos os membros se ajudam entre si, por apenas R$197. Você pode pagar via boleto ou parcelar em até 12 vezes. Fica menos de R$20 por mês. Se você calcular direitinho na ponta do lápis, é menos de R$1 por dia. Com R$1 você não consegue nem pegar um ônibus, ou um bombom, ou até mesmo um cafezinho. Então, agora a decisão é totalmente sua. Eu acabei de te mostrar como você pode mudar completa e definitivamente o futuro da sua estamparia por menos de R$1 por dia. Se você está mesmo comprometido em transformar para sempre os seus negócios, clique no botão abaixo, quero me inscrever, e faça parte desse seleto grupo de pessoas que dominam o Photoshop e obtêm sucesso nas suas serigrafias. Agora, eu preciso te alertar sobre uma coisa. Esse valor de R$197 ficará disponível por um período limitado, um tempo limitado, porque esse é um valor de lançamento. Daí você pergunta, Rafael, por que isso? Eu faço isso porque eu acredito que mais importante que você pagar o curso é você de fato aprender e dominar as técnicas do curso. Assim, dentro da nossa comunidade do Facebook e pelos contatos via e-mail, eu ofereço um suporte especial para todos os alunos do curso. Dou a devida atenção necessária para todos, um a um. Você se compromete em aprender e eu me comprometo em te ajudar. Dessa forma, você já pode imaginar, eu não posso ter muitos alunos dentro do treinamento, porque eu preciso dar o suporte de qualidade para os membros, um a um. Então, assim que a turma alcançar 100 membros, o valor vai subir para R$497, que foi o preço que eu te falei antes, que nós combinamos, beleza? Garanta sua vaga dentro do treinamento Photoshop e Serigrafia, enquanto ele ainda está sendo vendido por R$197. Pelo menos garante sua vaga, porque o risco aqui é zero. Agora você pergunta, Rafael, como assim risco zero? Pois é, a minha intenção é que você realmente invista no seu conhecimento e no seu negócio. O risco é zero porque eu te ofereço uma garantia de satisfação. Deixa eu te explicar como a garantia de satisfação funciona. Assim que seu pagamento é confirmado, você automaticamente recebe no seu e-mail os dados de acesso para o curso. A partir desse momento, você tem 30 dias para avaliar se o conteúdo é para você ou não. Talvez você não esteja entendendo ainda. Vamos lá. Você vai entrar no curso, vai assistir às aulas, vai ter acesso à nossa comunidade do Facebook, vai ter suporte direto comigo via e-mail ou Facebook, e dentro de 30 dias você vai decidir se você quer ficar ou não com o curso. Se por algum motivo você não quiser ficar com o curso, basta me enviar um e-mail pedindo um estorno, e dentro de 24 horas úteis eu devolvo seu dinheiro integralmente. Sem letra miúda, sem constrangimento, e nós ainda podemos continuar amigos. É por isso que o risco aqui é zero. Sinceramente, eu faço isso porque eu sei como é complicado comprar pela internet. Eu mesmo já comprei algumas coisas pela internet que não me serviram para exatamente nada. Eu quero te oferecer esse poder de escolha. Você decide
após assistir o material se o curso é bom ou não. Essa é a minha garantia de satisfação. Então, basicamente, você não precisa decidir agora. Clique no botão Quero me inscrever, garanta sua vaga enquanto ainda estamos com o valor de lançamento e você terá 30 dias para decidir se você quer ficar com o curso ou não. É realmente uma ótima oportunidade. Eu não conheço nenhum profissional de serigrafia que tenha coragem de fazer o mesmo. Eu ofereço essa garantia porque eu acredito nesse curso, eu acredito nesse material. Eu tenho plena consciência da transformação que você terá. Tenho certeza que você e sua estamparia irão para um outro nível nesse mercado. Bem legal, hein? Bem, nesse momento você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo que eu te falei, fechar essa página e seguir a sua vida normalmente. Ninguém vai morrer, nada vai acontecer. Isso mesmo, essa é uma frase que resume muito bem essa opção. Nada vai acontecer. A sua segunda opção é seguir o mesmo caminho que eu. Aprenda sozinho, lendo materiais na internet, vendo vídeos, e quando você simplesmente se sentir estagnado, invista cerca de R$ 2.500 em DVDs e cursos de outros profissionais. Eu garanto que você consegue. Se você se empenhar bastante, em 1 ou 2 anos, você já terá aprendido bastante. Mas o que eu recomendo mesmo é a terceira opção. A terceira opção é você clicar no botão Quero me inscrever e começar a assistir o curso. Em apenas algumas semanas, você já terá dominado completamente o Photoshop. E ainda assim, você terá 30 dias para decidir se você quer ficar ou não com o curso. A decisão é 100% sua. Você sabe se é o seu momento ou não. Mas se você decidir aproveitar o preço de lançamento, eu só te peço realmente uma coisa. Uma coisinha eu te peço. Comprometimento. Se comprometa em aprender, que eu me comprometerei em te ajudar. Vamos juntos transformar a sua história e a história dos seus negócios. Essa foi a dica de hoje. Eu te vejo dentro do curso Photoshop para Serigrafia. E é isso. Grande abraço!